Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar a doutora Beatrice Padovani Ferreira, professora titular do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Então, se ligue no canal, faça sua inscrição, comente e compartilhe. Estamos juntos, canal Abeco Consciência. Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência, estamos de volta hoje para entrevistar a professora Beatrice Padovani Ferreira, da Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bem, Bia? Tudo bom, Ricardo? E aí? Joia. Tudo bom, pessoal que assiste o canal? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, muito obrigado por você ter aceitado. Beatriz tem aí uma longa experiência na área de oceanografia biológica, biologia, enfim, comunidades, tem aí muita história para enriquecer, ajudar a enriquecer o nosso canal aqui do YouTube, Abeco Consciência, que tem o objetivo principal a divulgação científica de modo claro, rápido, gratuito para a sociedade, a curadoria da memória científica, né, e ajudar cada vez mais a comunicação, facilitar um pouco mais a comunicação entre setores produtivos, universidades, centros de pesquisas e a sociedade, né, gestores incluindo. Então, Bia, para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua carreira. Sim, bom, eu sou bióloga, né? Me formei na Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Fiz também oceanografia na UERJ, a gente estava conversando disso agora um pouquinho antes, né? Eu tive muita indecisão, eu sabia que eu queria biologia marinha, mas a UERJ tinha esse curso de oceanografia, tinha acabado de abrir, então eu acabei fazendo os dois vestibulares, naquele tempo era possível, fiz os dois e toquei por um tempo as duas coisas. Mas como foi mais rápido me formar na Santa Úrsula, me formar na biologia, que era um curso muito legal também, a oceanografia também era super interessante lá na UERJ, eu acabei indo fazer mestrado, terminei concluindo o curso de oceanografia, me formei em biologia e fui fazer mestrado em oceanografia lá em Rio Grande, na FURG, né, na Universidade Federal do Rio Grande, na Fundação Universidade do Rio Grande. E eu fiz mestrado lá, depois também trabalhei um tempo lá em projetos de pesquisa e no final fiz doutorado na Austrália. Aí fui para a Austrália, fiz meu doutorado em biologia marinha, eu e meu esposo, que é meu marido, e voltei direto para Pernambuco, que eu nunca tinha pisado em Pernambuco, mas vim para cá como uma pós-doc, né, como uma bolsa dessa de fixação regional, e acabei fazendo concurso na UFPE e estou aqui até hoje. Isso se passaram alguns bons anos, né? Eu acho que até que esse processo não foi tão demorado, mas de lá para cá, muito tempo, sim, com certeza. Eu já estou na UFPE desde 95. Já desde 95. E nós vamos falar um pouco também sobre a UFPE e sim, sobre a base de Tamandaré, né? Que sim, você isso mesmo. Conhece muito bem essa base e a gente vai destacar a importância dessas bases, desses campi, né, ou bases de apoio no estudo da zona costeira, dos ambientes marinhos, no auxílio da preservação, na questão social, né? Então, eu acho que você tem muita coisa aí para nos contar a respeito disso também. Mas, Bia, lembrando um pouco da sua história, quem foram os professores, pesquisadores que influenciaram positivamente a sua carreira? Alguns, né? Claro. Uhum. Então, Ricardo, é muito legal assim essa retrospectiva, né? Acho que teve tanta gente que me influenciou. Você, quando a gente conversou, você falou que me convidou para o programa, né? E até parabéns pelo programa, viu? Queria te dizer isso. Acho muito bacana ter essas iniciativas. Acho que a comunicação hoje em dia tá ficando cada vez mais, a gente está ficando cada vez mais ciente e consciente da importância do papel que cada um de nós
tem, né, de comunicar ciência para a sociedade e receber inputs de volta também da sociedade. Então, super parabéns pelo teu trabalho, pelo trabalho que você está fazendo. Bom, aí você me perguntou, você falou, eu vou conversar sobre isso, eu fiquei pensando, e pensando eu voltei lá atrás, sabe? Eu me lembrei do meu primeiro orientador, que era um paleontólogo da UERJ, professor Rubens da Silva Santos, da Academia Brasileira de Ciências. Ele já era mais velho, assim, mais pesquisador sênior quando eu fiz estágio no laboratório, mas eu me lembrei assim que o quão importante foi fazer esse primeiro estágio, no qual eu não tinha a menor ideia de nada de ciência, e eu tive minha primeira bolsa de iniciação do CNPq. E como isso foi importante, como esse estímulo foi importante, eu lembrei até do momento em que isso aconteceu, né? E assim, a gente vê isso tão claro nos nossos estudantes de iniciação, né? A vontade que a gente entra, o sonho que a gente tem quando a gente começa, e como é importante esse primeiro estímulo na carreira. Eu lembro que eu estava trabalhando lá já há um tempo, fazendo tudo e qualquer coisa, e ele me perguntou, a gente tinha umas apresentações nos seminários internos, ele me perguntou um dia, você tem bolsa de iniciação do CNPq? Eu não tinha nem ideia do que era o CNPq, eu falei, o quê? Era assim uma outra realidade e nível de informação naquela época pré-internet, né? Acho que a gente tinha essa inocência maior. E lá foi meu primeiro estágio, foi onde eu aprendi muita coisa, a gente tinha muita liberdade para trabalhar, não só dentro da área, né, que era paleontologia, de tubarões e raias, que era o eixo principal do laboratório, lá na oceanografia, ficava na oceanografia da UERJ, mas também, na realidade, na biologia da UERJ, né? Eu fazia oceanografia na UERJ, mas o estágio foi lá. Mas também em outras áreas. E foi lá que a gente teve a ideia, dentro do laboratório, tivemos essa liberdade, eu, o professor Ulisses Gomes e o Acácio Tomás, de começarmos a trabalhar com desembarque pesqueiro. Nós tivemos a iniciativa, como nós precisávamos de amostras para fazer a parte das inscrições craniais, né, dos elasmobrancos que se fazia ali, nós tivemos a ideia de ir acompanhar o desembarque pesqueiro na Praça 15, era um leilão de peixe de madrugada, tu vê? A loucura. Aí começamos a acompanhar, e foi aí que eu, de repente, percebi esse mundo da pesca, né? Quanto a pesca é uma atividade importante, relevante, um volume extraordinário, né? Imagina o que era um leilão da Praça 15, que chegava a barcos do Brasil inteiro e desembarcavam lá. Então foi lá que eu comecei. E de lá, enfim, fazendo a graduação, né? Eu acho que na graduação a gente tem influência de muitos professores nos tocam profundamente, nos estimulam muito, né? E certamente os professores da Santa Úrsula e da UERJ tiveram esse papel. Eu me lembro de cada um deles, seria impossível citar todos, mas eu me lembro de cada um. Um amigo meu, um colega da oceanografia, foi fazer um estágio na FURG, e de lá ele me escreveu uma carta e falou, olha, aqui é muito legal, você não quer fazer um estágio de verão? Venha para cá que tem lugar, a gente vai ter um embarque, dá para você ir nesse embarque do navio oceanográfico Atlântico Sul. E ele estava fazendo estágio com o professor Voren, que sem dúvida nenhuma foi uma das grandes, assim, talvez a maior influência da minha vida, da minha carreira, né? O professor Carolus Maria Voren, infelizmente perdemos o professor agora esse ano, recentemente, mas ele era um naturalista, um grande naturalista, que eu acho que assim, pensando, né, esse é o meu interesse. Isso era uma carreira antigamente, uma história natural, né, que a pessoa trabalhava com tudo, e ele era uma pessoa que simbolizava isso, uma pessoa capaz de trabalhar com qualquer coisa, que tinha interesse pela natureza e pelas ciências no geral muito, muito grande. Um pioneiro nos estudos de elasmobrancos, na conservação de elasmobrancos, e aí eu fui, depois desse estágio, embarque no Atlântico Sul, eu falei, eu quero fazer mestrado aqui. E fui lá fazer mestrado com ele na FURG, né? Então, era uma época de grande desenvolvimento da pesca ainda, década de 80 a gente ainda teve, foi o auge das capturas pesqueiras no mundo, no Brasil e no mundo, e dá pra gente dizer que era uma época que a gente achava que não tinha fim, né? Porque muitos colapsos de pescarias ainda não tinham acontecido,
e estávamos lá desenvolvendo ainda, até fazendo trabalho de prospecção pesqueira, desenvolvendo pescarias que não tinham acontecido antes. E com Voren eu aprendi também sobre biologia, sobre ecologia, história natural, né, e conservação, que eu acho que é das grandes influências da minha carreira, né, perceber a nossa interação com o meio e a nossa responsabilidade, a nossa missão em perceber nosso impacto também, né? Então, até o mestrado foram essas grandes influências, e lá também teve o professor Shaw, professor Labiche Shaw, um grande ictiólogo, né? Não está mais no Brasil hoje em dia, mas foi uma referência super importante. Não só ele, como o professor Ramovich, professor Castelo. A FURG tinha um time assim, extraordinário, tem ainda, né? Muitos deles colegas meus da época. E foram todas influências fortíssimas na minha formação, que me abriram para o mundo da oceanografia. E aí, realmente, assim, eu acho que meu horizonte se expandiu para esse todo, né? Como era um curso de oceanografia, tinha parte de geologia, professor Gripe, né? Vários outros também, e eu acho que foi a partir daí que eu tive essa possibilidade, trabalho em oceanografia até hoje, na oceanografia da UFPE, de compreender esse mundo submerso, né? Que tanto fascina e que é tão importante para a gente. Está na década do oceano agora, né? Então é bem importante falar disso também. Vamos falar disso também. Também, infelizmente, o professor Gripe nos deixou. Foi, é verdade. Presencialmente, mas ele foi homenageado pelo PGGM. Então, nós temos agora, o Brasil tem um monte submarino oficial chamado Monte Submarino Gripe, né? Ah, que lindo! Reconhecendo essa ampla atuação do lobo do mar, né? Que era conhecido o professor Gripe, talvez um dos que mais atuavam embarcados no navio de pesquisa Atlântico Sul, lá da FURG, né? Então, mas é isso mesmo, Bia. Essa questão é para a gente lembrar de algumas pessoas, né? Fazer essa referência da curadoria da memória científica. Então, teve um ponto que você destacou do naturalismo, né? Nós temos aqui, inclusive, a professora Zelinda Leão, que deu uma entrevista para nós no canal Aberto à Consciência, que também é uma naturalista. Sim. Fazendo uma visão um pouco simplista, né? Eu acho que a humanidade passa por esses ciclos de transformação, né? Mais generalistas, depois mais específicos, e agora eu vejo aí alguns movimentos também mais generalistas. Então é importante essa abertura de Zoom, fechamento do Zoom, né? Então eu também gosto muito dessa visão amplificada, né? Ou ampliada, né? Então dentro da oceanografia, geologia, biologia, então você vai somando ecologia e aí você vai somando as histórias. Bom, eu quero depois falar também de mais gente. E porque, assim, é uma história muito longa, eu não vou conseguir falar rápido. Mas também da professora Zelinda, que foi uma super influência também importante para mim. Com certeza, o espaço está aberto para você, né, dentro da entrevista, mas também muitas pessoas vão ficar de fora porque não daria tempo. Ficou com medo, né? Não daria tempo para fazer uma entrevista. Se fôssemos recordar só todas as pessoas que nos influenciaram e que ainda nos influenciam. Mas vale as menções. Sim. Bia, atualmente, a tua área, uma das áreas principais da atuação é a pesca, né? Sim. Mas nós estamos aqui no canal da ABEQUA, que é a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário. E você tem muitas atividades que elas permeiam e elas são desenvolvidas no Quaternário, nesse tempo geológico, né, onde é caracterizado aí principalmente pelo surgimento ou pelo desenvolvimento da humanidade, né? Então, dentre essas atividades, eu queria destacar algumas palavras-chave para a gente desenvolver essas suas áreas de atuação.
né? Lembrando a pesca, claro, mas você fala em alguns momentos avaliação ecossistêmica, dinâmica espacial e temporal de sistemas marinhos, né? Poluição e conectividade entre ecossistemas, né? E estratégias de conservação, tanto de ambientes marinhos como ambientes costeiros. Então, dentro dessas palavras-chave, eu queria que você dissesse as suas áreas de atuação e como essas têm norteado os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo. Quando eu falo vocês, seu grupo, né? Sim, com certeza. Então, bom, eu me casei com um oceanógrafo na FURG, o professor Mauro Maida, que trabalhava com bentos, era muito interessado, enfim, trabalhava nessa área. E nós fomos para a Austrália fazer doutorado. E lá eu trabalhava já com dinâmica populacional de recursos pesqueiros, né, que é o começo da ecologia, trabalhar com a população, depois tu vai para a comunidade, para o ecossistema, para a paisagem. E lá na Austrália o lugar era a Grande Barreira de Recifes de Coral. E a Grande Barreira tem toda uma história, né, geológica super importante, que faz parte do estudo da ecologia. Quando você olha para a ecologia de um recife de coral, você também pensa na história da formação dos recifes. Tem é quase que uma condição para você estudar esses ambientes. Então, foi lá que eu comecei a estudar a ecologia de recifes de coral também. Então, quando nós voltamos para o Brasil, fomos como bolsistas para o CPN, né, que você mencionou que a gente ia falar, que é localizado em Tamandaré, uma importante formação recifal, né? O CPN na época era do IBAMA, hoje em dia é do CNB. E tendo estado na Austrália também, a gente começou a estudar os recifes de coral. E dentro desse contexto dos recifes de coral é uma abordagem totalmente ecossistêmica, né? Você passa do nível de estudar as populações para estudar as comunidades nos ambientes recifais e esse ecossistema como um todo, né? Como você falou, no quaternário, né, que tem uma influência humana muito grande, então você entra nesse mundo. E foi aí que eu acho que eu comecei, e até hoje em dia eu coordeno um PELD, que é um programa ecológico de longa duração, a me dedicar com todos os meus colegas, né, com todo o nosso grupo, à paisagem marinha, a estudos da paisagem marinha. Então, essa integração da paisagem marinha, Ricardo, ela passa por todas as áreas da oceanografia. A maneira como a gente montou a história do projeto, depois de trabalhar anos nisso, na verdade a gente tem um PELD hoje em dia, mas foram anos trabalhando muito na área de conservação, de subsídio à gestão, é entender a forma, né, a base geológica dessa formação, né, a geobiodiversidade, em cima disso como as correntes marinhas atuam, como as populações se distribuem, como elas se conectam pela paisagem, através dessa paisagem, tanto através do seu ciclo de vida, como através dos fluxos de energia que são constantes, né, e como que isso tudo é influenciado pelos usos humanos, pelos impactos diretos e indiretos humanos e como que a gente deve atuar em cima dessa paisagem, uma abordagem que vai além de ecossistemas, mas passa por ecossistemas que são conectados também, para conseguir fazer uma gestão do uso e manter bens e serviços dos quais a gente depende, né? Hoje em dia, a conservação evoluiu muito, né? A gente tinha, sei lá, quando a conservação começou, a biologia da conservação começou na década de 90, as preocupações não eram tantas, né? Hoje em dia nós temos somado as preocupações com poluição, com a pesca, que é um dos impactos que existem no meio marinho também, mas a gente tem preocupações com plástico, com mudanças climáticas, né? Então tudo isso se soma e esse estudo da paisagem marinha, eu diria que é o que nós fazemos hoje em dia e o que eu acho que você disse sobre essa evolução de volta para o naturalismo, né? Então eu acho que isso sumariza essa volta ao naturalismo que se apoia muito na tecnologia para enxergar no fundo do mar. A oceanografia é uma ciência que depende muito dessa tecnologia observacional para a gente enxergar essa paisagem marinha, que ao contrário da paisagem terrestre, a gente por muito tempo vê ela como uma coisa homogênea, e na realidade é uma coisa super complexa, mas que a gente tem que chegar debaixo d'água. É um quebra-cabeças que cada vez mais com o auxílio da tecnologia aérea, submersa, de todos os tipos, a gente consegue compreender. Bacana. E eu gosto muito de algumas abordagens que você faz, né? Você sabe, a gente já conversa há algum tempo, né? Mas sim, população e conectividade ecossistêmica
é uma coisa que... Como você enxerga essa frase, né? Que você mesmo coloca isso dentro dos seus projetos, população e conectividade ecossistêmica. Então, eu acho que o que conecta, o que faz a gente enxergar melhor a conectividade, como que isso acontece, é você enxergar realmente a paisagem. Porque é em uma paisagem que isso se processa, né? Através dos vários elementos. A paisagem é composta por vários ecossistemas, por vários hábitats, né? E as populações se distribuem nesses hábitats. Elas podem migrar ao longo da vida, os migradores, né? Espécies que realizam movimentos sazonais, por exemplo, espécies que agregam para reproduzir, fazem agregações transientes, se deslocam e usam essa paisagem ciclicamente durante a sua vida, e algumas populações, elas se deslocam através da paisagem em diferentes fases da vida. Então, a gente tem conexões cíclicas e conexões ontogenéticas de uma população ao longo de uma paisagem, né? Fora os outros fluxos. Então, entender como que principalmente para espécies que são espécies mais dependentes do fundo, né, que é o que eu trabalho, principalmente espécies demersais, espécies bentônicas que são ligadas à topografia oceânica, né, e como que elas usam isso, e como que isso vai mudando ao longo da vida, e como é importante a gente usar essas informações também, que são informações da geologia, né, que descreve da geologia, da geofísica, né, da geologia marinha, que descrevem os fundos oceânicos, como que essas informações nos permitem entender, localizar essas populações e alocar os nossos esforços, tanto de pesquisa, de ciência, mas também de conservação, entendendo como é que o uso se processa nesses diferentes elementos da paisagem. Então, se a gente não conhecer todas as fases, voltando para a pesca, como que nós vamos entender que impacto que nós estamos tendo nas diferentes fases de vida, né? Seja de uma forma cíclica, seja de uma forma ao longo da história mesmo de cada população. E como que essas populações se conectam. Isso é a base do que a gente chama, hoje em dia, de manejo ecossistêmico. O manejo da pesca, ele tem que ter uma base ecossistêmica também. Ele tem que compreender essa paisagem, tem que compreender essas interrelações. Isso, obviamente, não é fácil e depende da integração, da multidisciplinaridade, né, da interdisciplinaridade, de vários ramos, estudando de várias disciplinas. Eu acho que esse Ricardo, hoje o nosso grande desafio, né? Então, você falou, achei muito legal você falar desses ciclos de volta. Então, hoje em dia, o nosso desafio não é ser especialista em tudo, mas é conseguir nos conectar na ciência em todas as áreas. Bacana. Pois é, isso é um baita desafio. Porque a gente não é cobrado para isso, a gente é cobrado para isso, mas o nosso trabalho acaba sendo focado, né? Então, você sair disso é um desafio para todos nós. Extrair as informações, isso também é um exercício muito complexo. Bia, você está muito relacionada com alguns projetos, inclusive, que ficaram bem marcantes ou que, além de serem importantes a nível nacional, né? Então, eu cito o projeto Meros do Brasil, então, que é um projeto que consegue agregar e trocar informações ao longo de todo o nosso litoral, né? O projeto Golfinho Rotador também é um outro projeto que visa entender a espécie ou as comunidades e as populações, né? Avaliar e preservar. Então, uma palavra que é muito importante e que vocês vêm colocando em prática dentro do grupo de oceanografia, aí da UFPE, né, e dos outros parceiros, né? Então, além do INCT, do Ambientes Tropicais, que também vocês fazem parte, né? Mas você falou do PELD, né? Então, explica para nós o que é o PELD, aonde ele se localiza, quais são os principais objetivos, né? E também como que vocês veem, você no caso, como você vê a manutenção
e do PELD para a próxima década, por exemplo? Qual é a importância disso, de renovar para a próxima década e esse planejamento estratégico? Sim. Bom, o PELD é uma sigla, né? É um programa do CNPq, é uma visão estratégica que o CNPq teve de trazer esse programa para o Brasil. Já é um programa tem umas décadas já, antigo. A sigla significa Programa Ecológico de Longa Duração. Ele é baseado em sítios e no princípio de que nós precisamos entender essas dinâmicas que eu estava falando elas na visão do espaço, né? Mas também na visão do tempo, porque o tempo tem ciclos. E a compreensão desses ciclos é que nos dá a possibilidade da gente entender os nossos impactos também no meio ambiente, né? Então a gente precisa entender os ciclos naturais que são causados por vários fenômenos, né? E o PELD permite isso, esses estudos de longa duração. A ideia do PELD é conectar sítios em todo o mundo. Ele é ligado à rede ILTER, que é International Long Term Ecological Research. Então tem sítios em todo o mundo, né? Na Europa, enfim, vários outros lugares. E em cada sítio é um lugar onde congrega esses estudos. E nós começamos, na realidade, esse estudo do PELD, talvez não oficialmente pelo programa do CNPq, mas com essa intenção, quando nós chegamos em Tamandaré. Então, quando a gente chegou lá, nós começamos a estudar, enfim, desenvolver estudos e conseguimos aprovar um projeto pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o projeto Recifes Costeiros, que é um projeto de longa duração há muito tempo. Então, quando a gente passamos vários anos lá estudando, uma das finalidades do projeto era promover as bases para a gestão, e uma tanto a científica como a base legal para a gestão também, porque é importante isso, e esse projeto culminou na criação da APA Costa dos Corais em 1997. Nessa época, a gente não tinha nenhuma unidade de conservação nesses recifes costeiros, que estão localizados entre Pernambuco e Alagoas. Nós fizemos um workshop internacional, fizemos essa proposta ao governo, né, os vários pesquisadores ali reunidos, e foi criado o projeto Recifes Costeiros, que o Mauro, né, meu marido, coordenou, e eu coordenei a parte de pesca, a parte de biodiversidade marinha também, e foi um projeto de muito tempo, durou 10 anos, assim, dura até hoje, porque a gente tem financiamento da SOS Mata Atlântica, do Fundo Toyota, foi criada a primeira área no-take, área protegida, uma das primeiras do Brasil, né, ali em Tamandaré, e isso a gente acabou tendo a ideia de aplicar para o PELD, para o CNPq, construir um projeto em cima disso. Então, eu acho que o PELD nos trouxe essa possibilidade de consolidar, com a participação de mais pesquisadores ainda e fortalecendo a nossa base científica, o que já era um estudo de longo prazo, né? Então, o PELD ele se baseia na obtenção de variáveis essenciais, né? A gente tem PELDs aí muito antigos já, por exemplo, da Lagoa dos Patos é um PELD muito antigo, o PELD Abrolhos também é um PELD já de muito tempo. Então, você tem a possibilidade de coletar, de monitorar, de realizar monitoramento e coletar variáveis essenciais que nos permitem construir essa linha do tempo e obter essa compreensão sobre os ciclos e sobre o impacto que a gente tem nesses ciclos. E com isso, subsidiar a gestão, fazer uma devolução para a sociedade. Hoje em dia, dentro do CNPq, isso é muito estimulado. A gente comunicar com a sociedade, né, comunicar de volta para a sociedade os resultados de gestão. Acho que nós sempre fizemos isso, porque sempre estivemos muito ligados a uma base local, mas é uma comunicação que vai além da tua comunicação local, que vai mesmo assim, para a difusão da ciência, né? E eu vejo isso como uma das questões mais importantes da manutenção. Eu acho que existe uma intenção muito forte do CNPq, claro, de continuar com os PELDs. A gente está num momento infelizmente, né, agora estamos num momento de ameaça, né? Nós não estamos numa fase tranquila, né? Eu acho que dá para... Isso é o mínimo que dá para dizer, né, Ricardo, para a ciência, mas a manutenção é totalmente essencial, porque se você perde isso, você perde não só o fio da meada, digamos assim, desses estudos, mas também perde a possibilidade de formação. Imagina, nesses sítios gerações vão se sucedendo. Então a ciência é assim, a gente passa de um para o outro. Então você se forma num lugar e você continua esses estudos. Então eu acho que é um dos programas certamente mais importantes do CNPq na área de ecologia,
né, e que permeia diferentes disciplinas também. Bacana e extremamente importante. E o cientista, o pesquisador, não tem medo de problemas, né? Então, nós, além de tudo, criamos os nossos problemas. Nós buscamos, né? A ciência vive de resolver problemas e criar problemas para depois serem resolvidos através das perguntas, das hipóteses, né, dos materiais, dos métodos objetivos, enfim. Mas muito legal essa sua explicação. Realmente o PELD é um programa de longa duração extremamente importante e somente através desses programas de longa duração é que a gente consegue compreender, né, as mudanças no ambiente, né? Seja ele terrestre, seja ele aquático, né, atmosférico. Então tem as diferentes áreas aí. Bia, como que você vê, complementando, né, ou seguindo em frente nesse raciocínio, como que você vê o trabalho que você e seu grupo vem realizando no que diz respeito à importância para a sociedade? Então, esse projeto que eu estava mencionando, o projeto Recifes Costeiros, sempre teve essa base social, esse trabalho local muito importante. Eu acho que a gente tem que trabalhar local e tem que se envolver localmente, seja com conselhos locais, com grupos da sociedade. Não basta a gente divulgar o que a gente está fazendo, a gente tem que participar para poder contribuir, para dialogar e para poder contribuir, né? Então, além dessa atuação que a gente teve a oportunidade de ter na criação da Costa dos Corais, a gente teve também na criação de um parque municipal marinho. Eu acho super importante a atuação a nível municipal também, né? Nas cidades em que a gente vive, a gente criar essa mentalidade marinha nas cidades litorâneas. As cidades litorâneas muitas vezes não conhecem a sua extensão da paisagem marinha, né? A sua possibilidade. Você está numa cidade que é de frente para o mar, mas está de costas para o mar em termos de conhecimento. Então, eu acho que mais do que nunca agora, é importantíssimo que as cidades litorâneas conheçam o que elas têm do mar e atuem nisso também, né? Expandam sua visão para debaixo d'água. Então, eu vejo nosso papel muito como levar a sociedade para debaixo d'água, levar a sociedade para que ela conheça esses processos oceanográficos, conheça as conexões e talvez entenda, através disso, a importância dos oceanos, né? E como que nós dependemos dos oceanos, não só para quem está na beira da praia, mas para quem está no planeta inteiro. Mas, sem dúvida, quem está na beira da praia respira, né, literalmente o oxigênio que é produzido nos oceanos ali todos os dias e recebe essas influências, enfim, e tem a possibilidade de implementar medidas e a possibilidade de construir essa mentalidade e cada vez mais influenciar, tanto através de políticas públicas como, enfim, atividades educacionais, essa mentalidade do mar, né? Então, eu acho que não sei se eu te respondi, se eu me perdi um pouco nessa resposta, mas... Perfeito. Aí, dentro do que você falou, primeiro, né, lembrando que os oceanos são realmente o grande pulmão do mundo. Sim. Né? Então, a gente tem que enfatizar essa importância dos oceanos, né? Porque muito se fala da produção de oxigênio nas florestas. Obviamente, a floresta tem um papel fundamental no clima, no microclima de cada região, né? A floresta amazônica, mais ainda devido às suas dimensões continentais, então ela é fundamental no microclima da América do Sul, na manutenção e para além, né? Mas o grande produtor de oxigênio mundial são os oceanos. Então, isso é um destaque importante. Você falou dentro da sua frase, dentro da sua fala, você falou uma frase, né, que ainda mais nos dias de hoje. Né? Então, eu queria que você reforçasse, porque a Bia, ela também é especialista de avaliações globais, né, dentro das Nações Unidas. Né? Então, qual é esse papel dentro da ONU, né? E por que ainda mais nos dias de hoje? Você faz referência às mudanças climáticas globais, à aceleração dessas
alterações climáticas, né? Eu acho que isso é importante, esse seu ponto de vista. Sim, eu participei como representante do grupo de especialistas da primeira avaliação global dos oceanos, a primeira World Ocean Assessment, né? A primeira avaliação que foi já há muito tempo, desde a primeira ECO 92, já se discutia que era importante a gente ter avaliações periódicas, agora a segunda acaba de ser lançada. Então, o objetivo dessa avaliação global é levar essa mensagem para a sociedade do que está acontecendo com os oceanos, né? A primeira avaliação ela foi diagnóstica, digamos assim, essa que eu participei. Nós construímos as bases de conexão para realizar essa avaliação com várias disciplinas, buscando também os eixos de uso, né, os eixos setoriais, os eixos de serviços ecossistêmicos e a partir disso agora as avaliações também procuram buscar e descrever as tendências. Por que as tendências? Porque a gente vive agora uma era, né, enfim, estamos no antropoceno já tem algum tempo, mas realmente um momento em que decisões muito importantes têm que ser tomadas e essas decisões têm que ser tomadas antes que seja tarde. Você me perguntou agora há pouco sobre os projetos, sobre o projeto Meros, né? Sobre o projeto Golfinho, que, enfim, eu tenho prazer de ser amiga, né, dos fundadores e colaborar com eles também, mas o projeto Meros eu sou uma das fundadoras. E eu destacaria também o Reef Check Brasil, que é um projeto de monitoramento dos recifes de coral, que são os primeiros ecossistemas a sofrer com mudanças climáticas. Então, eu dizia antes que a conservação começou com a preocupação com a extinção de espécie no mar, né? O mero, por exemplo, o caso dele é assim. Então, quando a gente chegou lá vou voltar um pouquinho, vou falar um pouquinho do mero, agora que eu falei da outra vez. Quando a gente chegou em Tamandaré, na década de 90, assim, os elasmobrancos, né, os tubarões e as raias, são espécies que, pela natureza do seu ciclo de vida, estão sempre muito ameaçados. E a gente começou a fazer umas entrevistas com os pescadores locais, para perguntar sobre algumas espécies, sobre o tubarão-lixa, mais especificamente, que era uma espécie que já tinha desaparecido, ou pelo menos estava muito pouco abundante. E um pescador chegou para mim e falou assim: vocês estão preocupados com a espécie que está desaparecendo, pois vocês deviam se preocupar com o mero. E aí ele, né, eu já tinha trabalhado com garopas na minha tese de doutorado na Austrália, uma espécie de recife de coral, então super me interessei quando ele disse isso. Ele falou assim: aqui tinha muito, mas se pescou demais. A gente via muito e agora não tem mais, esse peixe está se acabando. Então foi lá em 95 que a gente começou a se preocupar com isso. Então, eu fiz um questionário, a gente começou a fazer um questionário lá e no Brasil inteiro. E através dessas ações, em paralelo a outras ações que vinham sendo desenvolvidas em outros lugares do Brasil, o professor Maurício tinha ações em Santa Catarina também, já se preocupava com a conservação dos meros por lá. Nós começamos a nos juntar e isso constituiu as bases do que é hoje em dia o Projeto Meros do Brasil, que é um projeto nacional de conservação. Eu sempre digo que nós temos que ser predadores conscientes, né? A gente se alimenta de animais, né, marinhos, assim, a gente explora peixes, né, e outros organismos, mas se a gente não tiver consciência sobre o que nós estamos fazendo e os limites que nós temos, a gente não vai permitir que as espécies magníficas, como o mero, como o golfinho, como tantas outras, continuem existindo. Então, isso é uma dívida que nós não podemos contrair nós temos que começar a pagar, na realidade, com as gerações futuras. Nós já contraímos essa dívida e eu acho que a gente tem que começar a pagar, acho que a gente já vem pagando há algum tempo, e continuar, que é no sentido de restaurar essas populações, de tomar medidas bastante drásticas, né? O mero tem uma moratória desde 2002 da pesca e da caça, que é o que permite a recuperação dessas populações. São populações que, por suas características de ciclo de vida, são super vulneráveis à exploração. E se a gente não fizer alguma coisa, essas espécies se vão, né? Nós temos uma lista enorme, o mero é um grande exemplo, né? A maior garoupa do Atlântico. O nome Pinephelus itajara, que é o nome do mero, significa Senhor das Pedras. Itajara significa isso, porque a maior garoupa, né? Uma espécie que, você mergulha, eu sou mergulhadora, eu gosto muito de mergulhar, isso foi uma grande influência da minha vida, acho que eu fui mergulhadora antes de ser bióloga. Então, quando você mergulha na casa do mero, digamos assim, né, na casa do Senhor das Pedras, ele é o primeiro a vir lhe receber. Então, isso traz uma vulnerabilidade para essa espécie muito grande. Então, é um indicador também da saúde ambiental.
E quando a gente fala de conectividade, espécies como o mero nos dão grandes lições, porque é uma espécie que depende dos manguezais durante sua fase juvenil, é uma espécie que tem sua distribuição completamente acoplada à distribuição dos manguezais, então sofre com todos os impactos que sofrem os manguezais. Depois da fase juvenil sai para os mares, né, onde convive em ambientes recifais, em ambientes rochosos, e depende dessa manutenção, dessa conectividade, da saúde desses ambientes, mas também da nossa disposição de conscientemente tomar medidas de conservação. Então, saindo um pouco disso, hoje em dia a nossa preocupação não é só com os impactos locais que a gente causa nessas populações, que a gente causa nesses ecossistemas, mas com os impactos globais também que nós causamos no planeta. E os recifes de coral são, né, eu falei que ia falar do Recife Check Brasil, que é um programa de monitoramento, são um dos primeiros ecossistemas a sofrerem com as mudanças climáticas, porque eles sofrem com impactos cíclicos, né, como os efeitos de El Niño, Laninha extremos, mas que com as mudanças climáticas se intensificam tanto na sua frequência de ocorrência como na magnitude de cada evento, né? Essa última década agora, Ricardo, esses últimos 10 anos foram os 10 anos mais quentes, foi a década mais quente da história desde que se começou a medir a temperatura no oceano. E os corais são muito sensíveis a anomalias térmicas, né? Causa o branqueamento, depois o branqueamento leva à mortalidade, e como eles são os construtores dos recifes de coral, prejuízo para todos os organismos que ali vivem. Então é muito importante monitorar. Desde a década de 90 que cientistas no mundo inteiro se preocupam com a saúde dos recifes e tomam medidas para monitorar a saúde dos recifes de coral também, né? E o que a gente vem vendo é impactos cada vez maiores. Agora em 2020 2019, 2020, nós tivemos impactos de anomalias térmicas que não foram causados por eventos de El Niño, foram causados por eventos de ondas de calor. Então, a previsão das mudanças climáticas é que a gente tenha eventos emendados, né? Desde 2016, essa grande mortalidade aí que afetou a Grande Barreira, que fez com que a Austrália tomasse medidas ultra drásticas, 1/3 da Grande Barreira hoje em dia é protegida, totalmente, integralmente protegida, para a gente diminuir. Então, agora a nossa missão não é só diminuir o nosso impacto, para que a gente não cause esse impacto e recupere populações ou comunidades alteradas, mas diminuir o nosso impacto para aumentar a resiliência desses ambientes, para deter os impactos de grande escala, né, que são provocados por teleconexões, que a gente não tem como deter imediatamente. Nós temos que tomar medidas para redução de emissão de carbono para que isso funcione lá para frente. E o que a gente está dizendo agora, eu acho que a avaliação dos oceanos, agora tentando fechar o ciclo, né, que tu me perguntou nesse bloco, a avaliação dos oceanos traz uma mensagem para as Nações Unidas, por isso que o locus dela é as Nações Unidas. A avaliação global dos oceanos foi encomendada pelas Nações Unidas e é para essas nações que a gente fala. O timing de ação está se passando. Se a gente não começar a tomar ações imediatas, talvez a gente não consiga reverter processos que vão ter consequências tremendas. E para a nossa sociedade humana, assim como a epidemia da Covid que nos assola agora, quem mais vai sofrer com esses impactos são as populações mais vulneráveis, né? Assim como as espécies mais vulneráveis sofrem com ações, né, humanas, as nossas populações humanas mais vulneráveis também vão ser as primeiras a sofrer, mas todos vamos sofrer, né? E por isso, assim, que eu acho que a avaliação dos oceanos traz isso também, mas muitas outras iniciativas, como o BPBS também, que levanta a plataforma, né, da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que eu estou fazendo parte agora. A gente está construindo uma avaliação marinha, junto com a Cristina, com o professor Turra também, e vários pesquisadores brasileiros. A Cristiane Seixas é uma iniciativa da gente tentar enxergar isso, devolver essa mensagem para a sociedade, que os serviços ecossistêmicos, que a gente depende deles, dependem também dessa preservação, né? Então essa mensagem, ela tem uma urgência de ser passada, e as ações, a gente está perdendo praticamente o momento de tomá-las, né? Então é com grande preocupação, você falou principalmente nesse momento em que a gente vive, é com grande preocupação que eu vejo também o negacionismo, né, as tendências contrárias. É como se a gente, de repente, na hora de chegar na beira da cachoeira, em vez da gente remar para o contrário, como a gente está remando, nós começamos a remar para frente.
então nós vamos cair mais rápido, né? Então eu acho que a gente tem que se iluminar um pouco mais, né? É o papel, é um dos papéis fundamentais dos professores, dos pesquisadores, né, dos naturalistas, é ajudar a remar mais rápido para a iluminação, né? Exatamente, ao contrário, para evitar cair. Né? Então, dentro dessa explanação, você foi muito, na minha opinião, obviamente, você foi muito clara, muito precisa e muito feliz nas colocações. Né? Então, eu só vou recapitular algumas coisas aqui que eu iria te perguntando, mas você emendou. Primeiro do projeto Meros, né? Então a maior garopa. Você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ela está estampada na nossa nota de R$100. É o peixe que está não é? Eu acho que deveria, tá? Tem que criar uma nota aí de 300 para o mero, mas a garopa que está no meros é a garopa verdadeira. É outra espécie, é um Epinephelus também, mas não é o Epinephelus itajara. É primo do meros, né? Da mesma família, do mesmo gênero, desse mesmo grupo, que são as grandes garopas e são as primeiras a ficarem ameaçadas. Só para ilustrar, então, se alguém tiver a oportunidade de ver uma nota de R$100, que é meio escassa, né? Então aquele peixe é da família do meros, né? Então, é a garopa verdadeira. Quando você fala do mero, né, dele viver intocado e através desse projeto que teve envolvimento do Maurício Ostin, lá na época da Univale, lá na região sul, eu lembro de vários colegas fazendo estágio no Meros, até porque adoravam mergulhar e era uma coisa bem interessante. Né? Então, aumentou-se o olhar sobre essa família, vamos dizer, né? E aumentou-se a preservação. Né? Teve até legislação específica. Né? Mas eu acredito que também tem muito estar associado a áreas de preservação. Né? Porque se você não preservar o habitat, é aquilo que você falou em termos de resiliência do ambiente, ou seja, tem que preservar grandes áreas, foi uma das atitudes que a Austrália tomou, 1/3 de toda a grande barreira de coral é totalmente bloqueada para dar tempo para aquele ambiente ou aquele ecossistema se regenerar através por conta dos impactos, né, que são aí, como você disse, e aí que eu digo muito feliz, esses impactos eles são somáticos. Né? Então, além de um aquecimento natural das águas promovidas pelo El Niño, aí você ainda tem um aquecimento global que por alguns fatores, ele se tornou maior, então você soma isso. Além de tudo isso, você tem emissão de poluentes, aumento do efeito estufa, o problema do carbono na atmosfera. Então, tudo isso é somático. Então, não é apenas, vamos então melhorar o tratamento de esgoto do local. Não, porque muitas vezes você está dentro de um sistema que uma situação ocorre juntamente com outras 2 ou 3, e isso torna uma pressão muito maior dentro daquele sistema. Né? Então, foi muito feliz essa sua colocação, a preocupação, e eu gostaria de complementar, né, se assim, não sendo muito intrusivo na tua entrevista, mas da necessidade de termos mais áreas preservadas, né? Ou seja, em nível de parque, a nível de reserva, né? Isso não é aquela ideia utópica dos anos 70, 60, é o Riponga, não. Cada vez mais nós precisamos desses bolsões de preservação para aumentar a resiliência. E no ponto que você coloca das comunidades mais vulneráveis,
Eu acho que a pandemia veio para deixar bem claro que não é porque você mora numa cobertura, num determinado ponto, que você não é vulnerável. É. As ações da natureza, as ações intempéricas, cabe ressaltar a tragédia que foi o tsunami na Indonésia. Muitas pessoas estavam em resorts, em grandes concentrações de área com grande valor econômico, e todos eles foram pegos pelas ondas gigantes. Então, ou seja, as manifestações da natureza, e aí eu incluo o coronavírus, né, vamos dizer, como uma manifestação de um vírus natural, whatever, até que prove o contrário, né, mas todos estamos muito suscetíveis, somos vulneráveis, independente da sua classe social, né, que você está, se você está mais próximo ou mais distante, se você está na A, na B ou na C, né? As reservas de alimentos, elas vão afetar toda a população, né? Toda a humanidade. Mas eu acho que os seus pontos de destaque foram extremamente importantes aí para essa visão social, né? Então, quando fala-se social, o ambiente, que eu nem gosto da palavra meio ambiente, porque não existe inteiro, meio ambiente, existe ambiente, né? Então, o ambiente, ele afeta tudo e todos, né? Seja terrestre, seja atmosférico, seja aquático, né? Então, sim. Mas, Ricardo, assim, eu acho que uma frase que eu tenho visto muito, assim, ultimamente, é a pessoa dizer assim, não estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos na mesma tempestade, em barcos diferentes. Então, eu acho que a tsunami atinge todo mundo, mas a capacidade das pessoas se recuperarem depois é diferente, né? De qualquer coisa, assim. A assistência que você tem, o acesso que você tem à ajuda, realmente o impacto é para todos, mas a maneira como você resiste é diferente, né? E isso é muito uma questão de justiça social e de justiça ambiental também. A gente tem esses impactos de forma uniforme, né, o recebimento deles, mas a condição que você tem de sair deles, ela vai variar com a tua capacidade, né, de recuperar o que você perdeu depois, né? Então, eu acho que isso que é o que você tem toda a razão. O tsunami atinge todo mundo, mas o que acontece depois vai depender um pouco da tua condição social. Então, eu acho que isso que é importante a gente destacar. A gente precisa não só de justiça ambiental, mas a gente precisa de justiça social também. Ninguém vai sair sozinho dessa, porque o conjunto da humanidade, ele tem que estar íntegro, né? Ninguém vai ser feliz, ninguém vai ter um planeta bom e equilibrado se a gente não tiver um equilíbrio social também no planeta. Então, acho que essa é uma das grandes lições do momento, né? Uma lição que tem sido dada por muitas lideranças. A gente, às vezes, tem gente remando para cair no precipício, mas a gente também tem mensagens muito iluminadas que dizem o contrário em relação a isso também. Então, eu acho que isso é importante a gente destacar. Dentro disso, Bia, aproveitando, né, para o pessoal do que está aqui, se estiverem gostando, deixe um like, é importante, né, comente, compartilhe, fique ligado no canal Aberto à Consciência. Então, Bia, professora titular do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, já nos contou várias histórias, incluindo as suas incursões pela ONU, né, pelas Nações Unidas, enfim, pelos diferentes grupos de trabalho, referência nacional e internacional. Essa última questão, Bia, reflete aí, vem de encontro até a uma pergunta. Como você vê o trabalho que você e seu grupo vem realizando em termos de serem empregados por gestores e tomadores de decisão, nos diferentes níveis? Municipal, estadual, federal, né? Incluindo aí as secretarias municipais, os vereadores, os comitês da sociedade, um aspecto geral. Bom, eu acredito nessa necessidade da gente atuar todas as esferas, municipal, estadual e federal, né?
e até assim em ações globais também, como por exemplo o monitoramento de recife de coral. O mero, agora a gente estava discutindo, por exemplo, agora a liberação da caça do mero na Flórida, né? Os pesquisadores brasileiros do Projeto Meros do Brasil, ontem a gente estava nessa discussão, apoiando lá os pesquisadores da Flórida. Então é uma ação do Atlântico, né? Dessa conservação. O mero foi a primeira espécie de peixe marinho a ser protegida no Brasil. Então isso é uma mudança de paradigma. Então acho que a nossa ação também é a gente mudar a maneira como as pessoas enxergam, ajudar a transformar esse olhar, né? Então, eu acho que a proteção do mero trouxe isso, primeira espécie de peixe, né, que a gente enxerga como comida apenas, a ser protegida, comida infinita, né, a ser protegida no Atlântico. Nos Estados Unidos também foi protegida. Então, a gente trabalha regionalmente, trabalha globalmente, trabalha localmente. Acho que todas as esferas são importantes porque é uma construção, né, e eu acho que o mundo está super globalizado. Hoje em dia a gente tem as ferramentas para essa construção. Eu acho que a maneira de você atuar isso é você ter um engajamento local, porque esse engajamento local te dá o feedback do dia a dia e energia do dia a dia, em que você pode ouvir as pessoas de verdade, né? Ouvir e conviver. Então a gente precisa viver e conviver com pessoas e com ações na prática, porque a gente idealiza muita coisa, né, Ricardo? A gente idealiza como as coisas deveriam ser. Então, eu acho que a experiência local é importante para você tentar que as coisas sejam de alguma maneira. Você me perguntou sobre áreas protegidas, né? Nós estamos muito longe da meta, certamente, né? Muito longe da meta que se estabeleceu lá para trás em Aichi. Agora a gente tem as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também, de proteger, e a gente tem ainda, tanto a nível global como a nível nacional, um percentual de áreas protegidas, integralmente protegidas, muito, muito abaixo da meta. A meta já se falou em 10%, em 20%, em 30%, e a gente não chega aí nem a 5% de áreas totalmente protegidas, né? Estamos muito abaixo disso. Então a gente precisa realmente ter essa proteção, e a gente precisa de um manejo integrado também. Não adianta você proteger uma área e ter todos os, quanto mais no meio marinho, que é fluido, né, e ter todos os impactos. Mas indo um pouco para isso, eu acho que a gente também tem que fugir dessa coisa. Não adianta a gente fazer isso, a gente não fizer isso. Adianta qualquer coisa que você fizer. Eu acho que qualquer coisa adianta. Porque quando você faz alguma coisa, você dá um exemplo. Então eu acho que a nossa atuação tem sido uma atuação através de exemplo também, de estar ali junto, de discutir desde um Conselho de Defesa do Meio Ambiente até um Conselho da ONU, né? Apresentar para as Nações Unidas. Eu vejo igualmente importante isso, porque igualmente você entende como são os processos humanos de decisão e como que a gente consegue penetrar nesses processos humanos de decisão. Então, a nossa atuação tem sido muito na criação de bases legais. A Portaria do Mero é um exemplo da criação de uma base legal, criação da APA Costa dos Corais, criação do Parque Municipal do Forte Tamandaré, criação da APA de Serrambi, que é uma APA estadual também, que essa noção dessa conectividade entre áreas, por exemplo, de quebra de plataforma, né, e o mangue na zona costeira foi incorporada dentro do desenho da APA de Serrambi também. Então foram os estudos nós, através do PELD, que mostraram que as áreas de agregação, que as áreas de alta produtividade, as áreas de importância pesqueira estavam lá na quebra do talude, que é um lugar que você fala, nossa, que está muito longe, eu vou fazer a conservação aqui na costa. Mas se você não fizer lá, você não faz, porque a larva que chega na costa depende de um processo que você tem lá na quebra do talude. Então a gente conseguiu, né, e que influenciar... também está associada a áreas dos estuários, né? Sim, com certeza, exatamente, né? Você tem esse fluxo, né, através das correntes. E agora, assim, criação de área protegida é o primeiro passo. Você tem que manter essas áreas, tem que fazer gestão dessas áreas, quanto mais quando elas não são de proteção integral. Mas eu vejo ao longo do tempo, assim, trabalho bastante com pesca, como você já sabe, mas também com a pesca artesanal e com os movimentos da pesca artesanal, né? Que tem nos ensinado muito. Eu falei lá para trás que um pescador foi o primeiro que me falou, olha, o mero está se acabando. Então, eles e elas, né, os pescadores e as pescadoras, ao longo da nossa trajetória pessoal, são pessoas que convivem ali no meio ambiente todos os dias. Então, são pessoas que notam muito esses efeitos. E hoje em dia eu vejo deles e delas talvez o maior clamor pela
conservação ecossistêmica, pela manutenção de áreas como manguezais, por exemplo, que estão cada vez mais encolhidas, né? A gente teve aí baques, né? Enfim, interferências importantes em leis de preservação dessas áreas, que são áreas de proteção permanente, né? De manguezais, de Mata Atlântica, e isso é, assim, também extremamente urgente. A gente precisa preservar. Você falou do tsunami. Tu sabe que que estudos mostram que o impacto do tsunami foi muito menor em áreas costeiras onde os manguezais estavam preservados? Então a gente precisa desses ambientes para proteger nossa linha de costa. Os corais e recifes de coral são áreas de amortecimento, né? Como a gente já tem destacado no canal aqui, a própria duna frontal. Né? Exatamente, olha a ignorância da gente achar que aquilo é mato. A gente não, né? Mas assim, as pessoas limparem essas áreas e depois terem que gastar milhões e às vezes infrutíferamente em obras de recuperação. Então, o conhecimento que a gente tem que disseminar não é para salvar o planeta, para nos salvar. Porque, veja, você começou falando da Abeco e do Quaternário. Eu acho muito importante a gente ter essa visão de Quaternário e a gente ter essa visão de Abeco, desse período estável, né, em termos de movimentação de placas, mas desse nosso último período estável climaticamente e o que nós, como humanidade, conseguimos fazer nesse período estável. E como que nós podemos arruinar isso tudo, né? Pelas nossas ações. Pegamos um planeta maravilhoso. E aí vem de encontro a integração de várias áreas do conhecimento, né, que se tem muito conhecimento. Eu concordo com você, a gente tem que fazer as ações, elas valem, né? Valem sim, tanto nível nacional, como nível municipal, como nível pessoal, né? Você falou do pescador novamente, né? Então aí eu peço um minuto para um relato, porque os pescadores, eles principalmente as famílias tradicionais da pesca, sejam elas pescadores artesanais ou pescadores ditos industriais, né? Daqueles que fazem. Eles têm muito conhecimento e muita vontade de se preservar. Eu já embarquei muito em navio de pesca também, principalmente na frota Itajaí Navegantes, né? Que eu sempre fui muito bem recebido dentro desses navios, que a gente utilizava como plataformas flutuantes de estudo de oceanografia, mas eles realizavam a atividade pesqueira. E vários mestres tradicionais que tinham vindos de pais mestres e tinham filhos aprendendo a profissão, eles criticavam certas legislações, criticavam certos tipos de uso de equipamento, criticavam certas coisas que estavam colocadas e que, na prática, eles achavam que era ignorância. Eles eram ignorados, né? Então, eu acho que, para quem analisa a pesca, eu acho que vale a pena continuar essa luta, essa busca, ouvindo e dando voz a esses pescadores tradicionais, né? Por que eu friso tradicional? Que, obviamente, tem pessoas que vêm e vão dentro dos navios de pesca e não são pescadores. Eles estão na pesca, mas existem os pescadores, tradicionalmente falando, né? Então, eu acho que só para ficar um relato, e já que a gente falou dessa importância local, Bia, fale um pouco dessa iniciativa que a Universidade Federal de Pernambuco, através dos professores desse corpo docente, que é a máquina que move as instituições, né? São os professores, são os técnicos, são os estudantes, né? Mas fale dessa base de Tamandaré, né? Da importância, desde que vocês iniciaram esse trabalho, a importância da base lá, desde que vocês iniciaram o trabalho, quais são as mudanças dos impactos econômicos, sociais e do ambiente positivos que vocês já conseguiram através do esforço? Sim. E, bom, eu achei super importante o que você acabou de falar. Assim, você perguntou para mim, na primeira pergunta, foi quem te influenciou na tua
carreira, né? Eu acho que pescadores e pescadoras também, né? As pescadoras, inclusive assim, em Pernambuco, por exemplo, acho que no Nordeste todo, né? Não conheço todas as regiões do Brasil, como é que o movimento dos pescadores e pescadoras tem se manifestado, mas certamente lá no Nordeste elas mudaram, as pescadoras mudaram a configuração dos movimentos e as relações da pesca, né, com a sociedade, bastante, assim, né, eu queria destacar isso, e aprendi muito, muito, muito com pescadores e pescadoras, sem dúvida, como você destacou, muito legal. Bom, a história do CPN é a seguinte, a gente veio com bolsa DCR, Desenvolvimento Científico Regional, para Tamandaré. Tamandaré tem uma escola de pesca muito antiga, olha que coincidência, o comandante do navio Atlântico Sul, o Anchieta, o Sanchieta, comandante Anchieta, ele se formou, né, que quando eu cheguei lá na FURG ele atuava ainda, depois foi o Homero, ele se formou em Tamandaré, que era uma escola de pesca lá da década de 50, que formava os meninos, tinha refeitório, alojamento, tudo, era uma escola que formava pessoas para a pesca. E essas pessoas aprendiam todos os ofícios, desde carpintaria náutica até confecção de redes, os diferentes métodos de captura, aprendiam a pescar e aprendiam a tratar o pescado e deixar ele pronto para comercialização. Então, um local muito importante, uma estrutura interessantíssima na beira da praia em Tamandaré, um lugar histórico, né? Tamandaré tem um forte e tem também essa escola como é chamada escola de pesca. Essa escola de pesca depois passou por várias transformações e passou a ser uma área da Marinha, tá? E mais concessão para o IBAMA, que passou a ser o gestor dessa área. Quando a gente chegou lá, ainda era o IBAMA, que era o gestor desse centro de pesquisa e extensão pesqueira, que hoje em dia é um centro de estudos e conservação da biodiversidade do Nordeste do Brasil, né? O CPN. Quando o IBAMA se dividiu em IBAMA e CMBio, o CPN passou para o ICMBio. E a gente sempre trabalhou em parceria, né? No começo como bolsista de desenvolvimento científico regional, mas desde da nossa entrada para a universidade, para o Departamento de Oceanografia da UFPE, nós continuamos essa relação que hoje em dia é um acordo de cooperação técnica que nós temos com o CPN. Então, essa parceria, essa integração entre um instituto de pesquisa do ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, e a universidade, que faz pesquisa acadêmica, tem sido fundamental, tanto no desenvolvimento das pesquisas, como na aplicação das pesquisas. Imagina, você já tem um endereço, nós temos esse privilégio de já ter esse endereço e essa troca, né, tanto da demanda como da entrega da pesquisa científica, a possibilidade de realizar isso em conjunto, né? Então, isso é muito importante e também muito importante na formação dos alunos, na formação de jovens pesquisadores e de estudantes. Como é que você faz oceanografia se você não tiver em constante convívio em laboratórios na beira-mar, em possibilidade de embarcar, de estar em embarcações? O CPN sempre teve também meios flutuantes, através dos projetos a gente vem adquirindo também alguns, né? Antes agora dessa onda que as universidades também adquiriram seus navios, né? Então essa cooperação vai ser muito legal. Só nessa frase, nós temos a entrevista aqui no canal Aberto com a Consciência com o professor Moacir, que é do departamento, atualmente vice-reitor da Universidade de Pernambuco, em que ele faz uma excelente explanação sobre os navios oceanográficos, os Ciências do Mar, né? Que hoje um deles fica em Pernambuco para atender a região Nordeste. Pois é, sem meios flutuantes a gente não consegue fazer. Então, nossa preocupação e a parceria com o CPN possibilitou isso. Esse campo é um centro de pesquisa excelente, na beira-mar, que tem alojamento para os alunos, que tem laboratórios. Então, nós somos parte da história do CPN, né? O chefe hoje em dia, o Leonardo Messias, tem apoiado muito. Todos os chefes que passaram ao longo desses anos apoiaram muito essa parceria, esse acordo de cooperação técnica, os reitores também apoiaram isso, e os vários professores da universidade atuam lá. Então, assim, é a base do PELD, né, onde a gente desenvolve. O PELD ele é baseado num sítio em Tamandaré, então essa integração dessa pesquisa realmente é um privilégio, tá, né, no que é uma das baías mais importantes ali do litoral nordeste, a Baía de Tamandaré, um lugar bastante estudado, já foi visitado por Laborel, foi visitado por Kempf, né, que era um
naturalista, tanto Laborel como Kempf eram mais da área eram geólogos, né, dessa área, e começaram a estudar esse ambiente. Então a gente segue na pegada desses grandes, né, e temos o nosso trabalho muito pautado por essa cooperação, por essa parceria, assim, muito forte mesmo, que tem sido a base, com certeza, de tudo que nós temos conseguido realizar. E a oportunidade para os estudantes, oportunidade para o desenvolvimento dessas carreiras, né, que são a base da pesquisa, a pós-graduação, a graduação, essa possibilidade. Eu comecei lá falando desse meu primeiro estágio de iniciação científica, como é importante você chegar num ambiente desse em que você olha, né, fica de boca aberta e fala, meu Deus, né, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então eu acho que esse impacto do é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida, você oferece numa estrutura em que você tem esse contato e consiga, vale mais do que 1000 classes de aula, você conseguir levar o aluno para o campo, né? Então eu acho que a gente tem além de valer muito, né, essa experiência, eu acho que nós, cidadãos brasileiros, nós merecemos também estruturas que fomentem, que favoreçam esse crescimento intelectual, esse crescimento positivista, esse crescimento empolgador, né? Então, há exemplos de outros países ditos considerados aí de primeiro mundo e tal. Por quê? Porque não podemos? Porque temos que estudar? Não, né? Por que temos que estudar em caixinhas fechadas e pensarmos somente dentro dessas caixinhas fechadas? Temos que viver em ambientes sujos, contaminados, poluídos. Por quê? Né? Se nós temos a alegria do povo brasileiro, né? Então, por que não prover a essa geração e às futuras gerações o melhor possível, né? Então, agora que você falou de ensino, e mais especificamente, além de toda a descrição da professora Beatriz, está aqui nos comentários do vídeo, juntamente com a instituição, com o departamento e o link para o currículo Lattes. Então, facilmente, qualquer telespectador pode localizar a professora Bia, né? Você está envolvida no departamento de oceanografia, mas também nos programas de pós-graduação, né? Quais são os programas e você orienta mestrado e doutorado em quais principais áreas, Bia? Olha, eu faço parte do programa de pós-graduação de oceanografia, do departamento de oceanografia. Tenho também orientado alunos em outros programas como co-orientadora, mas filiada eu sou só nesse programa do departamento de oceanografia, né? Eu oriento principalmente na área de peixes, mas também já me arvorei através de cooperações com outros pesquisadores a orientar em áreas mais gerais, até de sensoriamento remoto, né, mais trazendo a visão ecológica, enquanto alguns co-orientadores, né, professores que entraram junto, orientaram também em outras áreas, dessas áreas mais tecnológicas, mais específicas, né. A gente tem alguns trabalhos com isso, parceria com o professor Gil Strenzel, por exemplo, também oceanógrafo, né? Então, eu acho que ultimamente eu tenho diversificado um pouco mais da área de peixes, mas é meu eixo principal. Então, o meu eixo principal de orientação é realmente dinâmica populacional de recursos pesqueiros e de espécies recifais, de peixes recifais, com orientações também em recifes de coral, relação entre corais e peixes, áreas protegidas e subsídios para a gestão de áreas protegidas. Então, aí você entra numa gama de tecnologias que fornecem esse subsídio. Entramos agora em telemetria, que é o estudo da movimentação dos peixes. São muitos desafios, e como a gente estava falando, à medida em que a gente tem uma necessidade de interdisciplinaridade, a gente tem cada vez mais os desafios para aprender, né? Então, eu acho que a nossa grande mola propulsora de aprendizado são os nossos alunos, são eles que nos desafiam através da orientação, o desafio que te traz para tu aprender uma coisa que tu não sabia, né? Então, eu acho que essa que é
voltando naquilo que eu achei super interessante que você falou no começo do ciclo, né, do especialista versus o generalista, eu acho que a interdisciplinaridade e a cooperação nos permite que nós, enquanto especialistas, façamos a aquisição de um conhecimento mais generalista. Você não precisa saber fazer, mas você tem que entender como é que faz, né? Até para tirar algumas conclusões, considerações. Exatamente, e para ir mais além, porque a gente precisa ir mais além. Então, eu acho que os nossos alunos de doutorado sempre tem que ser aqueles que sabem mais que você, né? Que aprendem coisas que tu não aprendeu ainda. Então, eu também, às vezes, me permito alguns desafios de orientação que são muito prazerosos, que vão um pouco além nisso. Mas minha área principal é essa, área de gestão, área de recifes de coral e de ecologia de peixes, né? Desde ecologia populacional até ecologia de paisagens. Maravilha. Como eu disse, a Abeco Consciência tem um dos objetivos, é a divulgação científica. Então, eu vejo que vários jovens com muito potencial, às vezes não sabem o que fazer, não sabem quem procurar, aonde procurar e nem como procurar, né? Então, acaba se distanciando. Então, o canal vem para mostrar a cara dos pesquisadores, né? E ouvir dos próprios pesquisadores que estão abertos a projetos, a interação com os estudantes, com essa nova geração que vem vindo aí, e que nós acreditamos nessa nova geração, que eles vêm vindo forte e devem seguir mesmo o caminho, mas precisam de orientação, né? Certeza. Então... Ricardo, uma mensagem importante é assim, não desanimem, tá? A gente também passa por ciclos de altos e baixos no apoio e no subsídio à ciência. Durante a nossa vida, eu já estou aí na estrada há muito tempo, nós já vimos muitos baixos e alguns altos. Então não desanimem, porque a ciência nunca te decepciona. E não deixe teu sonho para trás, porque tu acha que a fase está ruim, que ela nunca vai acabar. Ela acaba, sabe? E é muito recompensador. Então é isso que eu digo. Vamos em frente. Se você tem esse sonho, você precisa perseguir, né? E tem muitos caminhos aí para conseguir e sempre tem um jeito. Exatamente. Bia, nós estamos chegando agora na fase final, né, do nosso programa. E, assim, eu quero te fazer duas perguntas. Qual é a importância da Abecoa para você? Mas, principalmente, eu quero a tua opinião sobre a década dos oceanos. Bom, a importância da Abecoa, sem dúvida, é muito grande, porque eu acho que é uma associação que estuda em um período que traz toda a nossa compreensão sobre o nosso papel e a nossa inserção no planeta, né? Numa perspectiva geológica, mas também numa perspectiva da dimensão humana, da vida humana. Então, é uma associação importante por isso. Os congressos que promovem trazem debates que permitem você ir e vir no tempo com muita velocidade. Eu acho extremamente estimulante. Eu acho que essa visão, quando ela se abre à sua frente, ela te dá uma outra dimensão do papel, nosso papel, né, enquanto humanidade nesse planeta, que eu acho que é fundamental realmente. E a década dos oceanos, eu espero que não seja só uma coisa de comemorações, assim, que nos leve realmente para uma imersão profunda em todos os sentidos na importância dos oceanos para a nossa existência e nossa coexistência no planeta. Então, eu acho que é uma década que tem que ser pautada pela profunda reflexão sobre aonde estamos, de onde viemos e para onde vamos, né? E como que nós dependemos dos oceanos e como que nós temos que refletir sobre o impacto que nós temos e as maneiras de mudar. Então, eu acho que é uma década de iluminação sobre a importância dos oceanos, sobre o papel dos oceanos nas nossas vidas e sobre o que nós podemos fazer. Ótimo. Então, eu tenho que agradecer a tua presença de novo aqui no canal, né, por prestigiar e por ajudar-nos a promover cada vez mais as ciências de uma maneira geral, né, mais especificamente as ciências naturais, as ciências do ambiente, as ciências marinhas. Bia, para finalizarmos, deixe uma palavra final para esse nosso público. E antes disso, eu quero agradecer esse nosso público,
porque o canal vem crescendo, o canal vem ganhando expressão. Várias pessoas acompanham as nossas entrevistas todas as terças e sextas a partir das 7 horas da noite, entram no chat, interagem. Então, muito obrigado a vocês que estão aqui conosco. É um prazer imenso poder contribuir um pouco nessa gestão da Abequa, né, com ciência, né, falando sobre ciência. Então, agora, desculpe te interromper, mas agora uma palavra final para os nossos seguidores. Bom, primeiro quero te agradecer, te parabenizar por esse trabalho super legal que você está fazendo. É super importante, né? Essa dedicação de tempo, essa energia colocada aí a serviço da informação, da comunicação e da divulgação. Foi um prazer estar aqui contigo e eu agradeço muito. E eu acho que a minha mensagem final é que sem ciência nós não temos futuro e que as pessoas continuem trabalhando, se conectando. Quem já está há muito tempo fazendo um papel cada vez mais de difundir o que faz, e quem está entrando que não desanime, né? Porque tudo passa, né? Mesmo as fases mais difíceis, e nós somos parte da construção. E às vezes a gente olha para trás e vê que um momento mais difícil para a ciência, mais difícil para a pós-graduação, foi um momento de maior crescimento, né, que a gente teve. Então, eu acho que a minha mensagem é de esperança e de dizer que depois da minha carreira, né, longa já, né, Ricardo, não deu nem para contar tudo aqui, que vale muito a pena. É uma carreira que traz muita satisfação pessoal, né? O conhecimento é uma coisa que nos dá talvez a maior satisfação que a gente pode ter, né? E é uma oportunidade, porque é uma porta para as maravilhas, eu acho, que a gente tem nessa grande oportunidade que é estar vivo no planeta Terra. Então, eu acho que seria essa a minha mensagem final. Então, muito obrigado, Bia. Seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau. Tchau.